Adicionar convidado. Conseguiu? Eu vou começar depois entrar aqui. Começar ali? Isso aqui vocês vão vendo aqui. Tudo bem. Depois quem quiser ver agora aí, ó. Lívia, só que você tem que sair, você vai ficar atrás de mim aqui, ó. Você, Andrew. Tá aparecendo, você. Posso começar, Américo? Pode. A paz do Senhor, meus amados irmãos, nós estamos aqui neste domingo para dar início à nossa escola dominical, a penúltima aula desse trimestre. A lição de número 12, do dia 22 de março de 2020, que tem por título Jesus, o homem perfeito. O nosso texto áureo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. A nossa verdade prática: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Glória ao Senhor Jesus. A nossa leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E, tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E, quando ouviram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. A sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Glória ao Senhor Jesus. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus, querido Pai, diante de Ti estamos, Senhor, nesta manhã de vitória, te louvando, Senhor, por essa rica oportunidade e te agradecendo, Senhor, por esse canal, Senhor amado, a qual o Senhor tem nos presenteado para juntos, Senhor, estudarmos a Sua palavra. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos, que eu seja um canal de bênção. E te peço, Pai, visita todos os Teus servos que estão neste momento, Senhor, estudando a Tua palavra. Que o teu Espírito Santo, que é o nosso professor, esclareça, Senhor amado, a Tua palavra. Seja bem-vindo em nossas vidas, aonde, Pai amado,
tem um servo teu estudando a palavra que venha ser esclarecido por ti. Muito obrigada por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão vendo aqui, Tati? Vamos começar a nossa introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus. Como filho do homem, apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Glória ao Senhor Jesus Cristo. No domingo passado, nós falamos sobre o homem do pecado. Falamos sobre a besta, o falso profeta, que foi falado na semana passada. Mas nessa semana, nós vamos falar de Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida eterna. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, Jesus, verdadeiro Deus. O nosso primeiro subtópico do primeiro tópico. Sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus como o unigênito, Filho único, tá? Jesus como unigênito, como Filho único de Deus. Não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Então, irmãos, vamos entender já esse ponto aqui. Jesus Cristo é o Filho único de Deus. Nós também, que aceitamos a Ele como nosso Salvador, nós somos também chamados Filho de Deus. Vamos começar a manusear a Bíblia? Eu acredito que todos os irmãos estão manuseando a sua Bíblia Sagrada. Então vamos ler lá o primeiro livro de João, capítulo 12. João, primeiro, capítulo 12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 12, vai nos dizer que todos, todos quanto receberam, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, foram feitos agora filho de Deus. E nós somos filhos de Deus. Muitos dizem, que todos são filhos de Deus, mas nós estamos vendo pela palavra de Deus que não é verdade isso. Vamos ler a palavra de Deus lá no livro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, o versículo 15, que nós vamos ter a confirmação pela palavra de Deus que todos são criaturas e não filho de Deus. Filho de Deus são só aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Marcos capítulo 16, o versículo 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Irmão, perdão, eu estou lendo Lucas, é Marcos 16, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Tá certo? No Marcos, capítulo 16, no versículo 15, vai dizer: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, todos são criatura, mas quando nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, passamos a ser filho de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Em João também, capítulo 1, no versículo 3,
mostra a eternidade do nosso Deus. E podemos fazer um paralelo com Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Lá em João, vamos manusear a Bíblia, irmão. Vamos pegar a Bíblia Sagrada. João, capítulo 1, o versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso aqui está mostrando a eternidade do nosso Deus. Em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1, vai nos dizer o quê? Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, isso está mostrando para nós a eternidade do nosso Deus. E podemos também, no livro de Provérbios, no capítulo 8, no versículo 13, nós vamos ver, Provérbio é um livro de sabedoria, e ela vai nos mostrar, no provérbio, o que é o verdadeiro temor ao Senhor. Provérbios, vamos mandar a Bíblia. Provérbio é porque eu estou abrindo na minha também para ler junto com os irmãos. Provérbio, capítulo 13, o versículo 8. Nós estamos falando, irmãos, sobre a eternidade com o Pai. E nesse capítulo da nossa lição, nós estamos vendo que Jesus Cristo existiu desde toda a eternidade. Ele já estava com Deus na criação. E também nós estamos vendo que é temor ao Senhor. Porque muitos falam, eu temo ao Senhor. Mas precisamos entender através da palavra de Deus o que é temor ao Senhor. Vamos ver Provérbios, capítulo 8, o versículo 3. Capítulo 13. Diz assim: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborrece. O que isso quer dizer na palavra de Deus para nós? Que nós temos que saber tudo aquilo que aborrece ao Senhor. O que o Senhor, tudo que aborrece ao Senhor. Então, o mal, ou odiar o mal, traduzindo, amar as coisas que desagrada a Deus, isso é falta de temor. Nós precisamos saber, pelo Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que agrada ao nosso Deus. Se agrada ao nosso Deus, nós estamos tendo temor a Ele. Senão, se aborrece a Ele, nós estamos desagradando ao Senhor e não estamos tendo temor. Então, vamos precisar entender que o nosso Deus, Ele ressuscitou entre os mortos, está conosco e Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que cuida do seu Filho e Ele nos ama. Amém, irmãos? Vamos continuar nossa aula. Vamos para o segundo subtópico do primeiro tópico. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, Ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, é imutável. O que é imutável, irmão? Ele não muda. Nós estamos falando sobre atributos de Deus. Então, Deus, Ele não muda. Ele é imutável. Glória a Jesus por isso. Porque a palavra de Deus vai nos dizer, né? Que em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, nos diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é um atributo de Deus. O que é um atributo? São características exclusivas de determinada pessoa. Então, nós estamos falando aqui de
um ser que ele é eterno, ele é imutável, ele não muda, ele não tem variações, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, no versículo 8. Os irmãos que estão acompanhando, manuseiem a sua Bíblia. É uma rica oportunidade que nós temos de aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos vendo aí que nós estamos passando por um período difícil. Nós estamos em casa. Imagina se daqui uns dias for proibido nós pegarmos na Bíblia Sagrada. Então nós temos que guardar, armazenar a palavra de Deus no nosso coração. Então manuseia a palavra de Deus, estuda a Bíblia Sagrada, porque o nosso Deus, ele é imutável. Isso é uma característica de Deus. Vamos falar também sobre mais 3 características do nosso Deus, 3 atributos de Deus. Ele é onipresente, está em todos os lugares. É um atributo de Deus. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe o que está dentro do nosso íntimo. E creio que Ele sabe que o desejo do nosso coração hoje seria nós nos reunirmos na casa dEle para o louvar. Mas Ele tem nos dado, graças a Deus, essa ferramenta para junto continuarmos pregando o Evangelho, estudando a palavra do nosso Deus. Então, Ele é onisciente. Outro atributo de Deus, Ele é onipotente. Louvado seja Deus. Todo o poder dos céus e da terra estão na mão do nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus? Porque sabe o que, irmão? Olha só, nós estamos servindo um Deus que não perde controle de nenhuma situação. Glória a Jesus por isso. Ele tem o poder nas mãos. Então nós podemos descansar, porque Ele cuida de nós, porque o poder dos céus e da terra está entregue nas mãos dele. Glória a Jesus por isso. Então isso também é um atributo, uma característica exclusiva do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos passar agora para o terceiro subtópico do primeiro tópico. Louvado seja Deus. Mas quando de sua encarnação no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou de sua divindade, mas sim da sua glória. Irmão, nosso Deus, Jesus Cristo, quando Ele se deu, nós sabemos disso, que foi Ele que se deu para vir ao mundo, morrer por nós, para nos dar direito à salvação, Ele abriu mão somente da sua glória, de estar ao céu junto do Pai. Porém, da sua divindade, Ele não perdeu. Nós sabemos que Ele viveu nesse mundo, Ele sofreu, Ele passou por tudo quanto Ele tinha que passar. Mas nós sabemos que em momento nenhum Ele pecou. Isso quer dizer o quê? Que a essência divina não foi perdida pelo nosso Deus. Por isso que nós sabemos que nós temos que lutar, louvado seja Deus, para nos santificar. O que é santificar? É se afastar do mundo. Nós precisamos lutar, porque a Bíblia Sagrada vai dizer que nós devemos ser santo como Ele é santo. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário. Então, em toda a vida de Jesus Cristo, aqui na terra, Ele não perdeu a sua divindade, a sua essência de ser santo. Vamos manusear a Bíblia mais um pouquinho? Abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Hebreus,
capítulo 4, o versículo 15. Estamos falando sobre que ele se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Hebreus capítulo 4, versículo 15 nos diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se fez homem, viveu nesse mundo, sofreu, mas não pecou. Por isso, irmão, que nós temos a certeza que ele nos compreende. Por isso nós temos a certeza que ele nos ama, mesmo nós não sendo perfeito. Porque ele nos ama, porque ele passou, ele fez a parte dele nesse mundo como homem. Mas para a glória de Deus, ele nos deu o exemplo que ele não pecou. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos afastar do pecado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos prosseguir a nossa lição. Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição. Segundo tópico e vamos para o primeiro subtópico. Jesus estava no seio do Pai. Louvado seja Deus. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Meu irmão, nós vamos entender aqui. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, lá no livro de Gênesis, vai dizer que no princípio, o Verbo se fez carne. Nós entendemos o quê? Que o Senhor Jesus Cristo, desde o princípio, ele já existia. Nós entendemos pela palavra de Deus que ele e Deus e o Espírito Santo é uma só pessoa. Então, ele já existia e ele não estava inativo. O que é inativo? Morto, parado. Não, ele estava em toda a criação da humanidade. Tudo que se fez foi o Senhor Jesus Cristo estava participando. Já mencionamos o capítulo de João, versículo 1 e o verso 3, que vai dizer ali que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vemos então que todas as coisas foram criadas por ele. Sem ele, nada do que existe existiria sem Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Nós podemos entender a palavra verbo como ação. Ele era a ação de Deus, tá? Ele é a palavra. E essa palavra é que faz as coisas acontecer. E é a ação de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Nos demais versículos também vai usar esse termo, haja. Esse haja é a ação, é que faz acontecer. E nós estudando a palavra de Deus, vamos entender que esse haja é o verbo que estava com Deus desde o princípio. É a ação que Jesus Cristo estava agindo junto com o Pai na criação de todas as coisas. Louvado seja Deus. Por isso, Jesus está presente desde o princípio. Se tinha alguma dúvida que Jesus Cristo já existia desde a eternidade, nós estamos tirando essa dúvida hoje, entendendo a palavra verbo nesse contexto,
Verbo é a ação de Deus. Verbo é a palavra de Deus. E foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Lê lá o capítulo Gênesis, o primeiro capítulo de Gênesis. Vai ver todo que Deus fez, falou, haja. Foi através da palavra, foi através da ação, foi através do verbo. Esse verbo é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos para o segundo subtópico do segundo tópico. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Vamos entender, muitos não sabem, gentio, irmão, são todos aqueles que não são judeus. Então, glória ao Senhor Jesus Cristo, que nós somos gentios, nós fazemos parte desse povo, né? Foi profetizado para os judeus e também para os gentios. Glória ao Senhor Jesus, que nós fazemos parte do povo eleito para conhecer a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo nós vamos ver que Isaías é um profeta messiânico. É o que mais profetizou a vinda do Messias. Por isso, Mateus não é o livro mais antigo, mas faz o link, né, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele foi escrito para os judeus e para provar que tudo que eles liam no Antigo Testamento se referia e se cumpriu em Jesus, tá? Então, Mateus, ele não é o livro mais antigo do Novo Testamento, e ele foi escrito para apresentar a vinda de Jesus Cristo para os judeus. Nós sabemos pela palavra de Deus que os judeus não o aceitaram, não o receberam. É assim que está escrito na palavra de Deus, né? Que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Porém, mas foi profetizado desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, mostrando que Jesus Cristo viria para salvar a humanidade. Vamos ler na palavra de Deus em Lucas, capítulo 24, o versículo 44. Lucas, capítulo 24 e o versículo 44. Que diz assim a palavra do nosso Deus. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convia que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Esse versículo nos mostra que toda a escritura ela vem falando do Senhor Jesus Cristo, né? Na lei de Moisés, Antigo Testamento, nos profetas, menores e maiores profetas, e nos salmos, que vai se referir aos demais livros da Bíblia Sagrada, que vem anunciando que Jesus Cristo é o Salvador, que ele veio com uma missão. Qual foi a missão que Jesus Cristo veio, irmão? Morrer na cruz do Calvário, para nos dar novamente direito à salvação, nos religar novamente com Deus, porque nós perdemos a salvação, o direito à salvação, quando Adão pecou, quando Eva pecou. Aí nós perdemos. Nós sabemos que Deus criou o homem não para morrer, mas Deus criou para nós vivermos eternamente. Mas com o pecado, o que a palavra de Deus vai dizer? O salário do pecado é a morte. Então nós não tínhamos mais direito à salvação. Mas glória ao Senhor Jesus Cristo.
Se nós não tínhamos motivo para o amar, para o glorificar, para o adorar, nessa lição nós estamos tendo motivo para o adorar, porque nós adoramos a Ele, não é pelo que Ele faz por nós, e sim pelo que Ele é. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Ele morreu para novamente nos dar direito à salvação. Glória a Jesus Cristo. Então, em Lucas, capítulo 24, e o versículo 44, nos mostra que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Jesus Cristo foi anunciado que ele viria para salvar a humanidade que se havia perdido. Louvado seja Deus. Vamos continuar nossa lição. Vamos para o terceiro subtópico do segundo tópico. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Esse versículo está na nossa revista. João, capítulo 1, versículo 14. João 1 e o versículo 14. Que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, e o Verbo se fez carne. Está se falando o quê? Do nascimento de Jesus Cristo, através de uma mulher. Ele fez carne e habitou entre nós. Então, aqui nós estamos no tópico que diz, encarnado no Novo Testamento. Aonde descreve esse nascimento? Em Mateus, Marcos e Lucas. Vai relatar o nascimento de Jesus Cristo, quando ele se fez carne e habitou entre nós. Amém? Mas o seu nascimento se deu como de uma criança humana, porque ele se fez carne. Então, ele nasceu como uma criança comum, uma criança normal, né? Maria teve gestação de 9 meses, né? Passou pelos mesmos processos que toda mulher passa. Então, Jesus Cristo, mesmo ele sendo filho de Deus, ele também se fez filho do homem. Vamos ler Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, para embasarmos na Bíblia Sagrada o nascimento de Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2, versículo 6 e o 7. Creio que todos estão manuseando a Bíblia Sagrada, né? Porque escola dominical sem a Bíblia Sagrada não é escola dominical. Eu falo isso sempre para as irmãs na igreja. Escola dominical sem a Bíblia é mesmo que ir para a escola e não levar caderno e caneta. Precisamos ter a Bíblia Sagrada. E é na escola dominical que nós aprendemos a manusear a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 6 e o 7, que diz assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então aqui comprova, irmão, o que nós estamos falando na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, ele nasceu como homem, né? Maria passou pelos 9 meses e deu à luz ao menino, né? E ali envolveu ele num pano, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. E ele também, ele fez o que? Se tornou homem. Nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo foi feito em 3 anos, dos 30 aos 33 anos. Então, nesse período, ele fez a missão que para ele foi determinada, né? A missão de ser
né? O mensageiro da salvação. Vamos ver na Bíblia Sagrada que ele se fez homem. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja Deus. Nós temos um mediador. O que o mediador faz? O mediador fala, né? Nos coloca, nos aproxima de alguém. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso mediador entre o homem e Deus. Ele vai interceder ao Pai por nós. Ele fala ao Pai ao nosso favor. Podemos dizer que ele é o nosso advogado. Glória a Jesus. Porque ele nos entende, ele nos conhece, ele sabe as nossas limitações. Então, irmãos, nessa oportunidade dessa aula, eu sei que eu estou falando para muitos, louvado seja Deus. Se nós precisarmos de uma ajuda, de um socorro, nós temos um mediador, Jesus Cristo. Ele nos compreende, ele nos entende, porque ele se fez homem. E como homem, ele passou pelas adversidades que nós, como seres humanos, passamos nos dias de hoje. Mas glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, que ele é o nosso defensor. Ele é o nosso mediador. Amém. Glória a Jesus. Prosseguimos a nossa aula. Vamos para o quarto subtópico do segundo tópico. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Essa palavra plenitude quer dizer no tempo devido. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele não se adianta, ele não se atrasa. Ele faz tudo no tempo certo, porque ele é Deus. Já falamos já lá atrás que ele é onisciente. Então, irmão, ele nasceu no tempo certo, no tempo devido, no tempo previsto. Jesus Cristo nasceu. Lemos a nossa revista, o comentário da nossa revista. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Jesus. Então, no tempo devido, ele nasceu, né, para nos dar a salvação que nós tínhamos perdido. Continuamos lendo o comentário da nossa revista. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. O que é, irmãos, presciência de Deus? Conhecimento do futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabia desde o princípio tudo o que ia acontecer. Então, antes das coisas acontecer, o nosso Deus está no controle, ele sabe de todas as coisas. Então, conhecimento do futuro, isso quer dizer presciência, é que ele já sabe. E aí nós vamos ver que ele sabia que o povo judeu não ia receber Jesus, né? Eles iam o rejeitar. Então, antes, ele já preparou 3 povos para o receber. Ele preparou Israel, né, através da sinagoga, espalhada por todas as nações. Então, o povo de Israel, né, ele preparou para receber, espalhando as sinagogas. E nós vemos na palavra de Deus que ele pregava, ele evangelizava, né, porque já tinha sido preparado um lugar para que ele viesse pregar as boas novas da salvação. Ele também preparou
a Grécia, né? Por intermédio dos seus idiomas e filosofia. Então, através da Grécia, pelo seu idioma, que era conhecido, era falado, né? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita, na sua maioria, em grego, né? Na língua caioné, que quer dizer universal, uma língua comum. Então, foi escrita. Deus, antes de Jesus Cristo chegar ao mundo, ele já preparou a Grécia com o seu idioma, que tinha uma fala, né? Uma língua conhecida e fácil para, naquela época, todos falarem. O Senhor Deus já tinha preparado a Grécia, né? Com seus idiomas e com a sua filosofia. Louvado seja Deus. Também preparou Roma, por meio de suas leis, governo e estrada de excelente qualidade. Então, irmãos, olha bem, Deus sabia que Jesus Cristo ia vir e ele tinha uma missão. Mas para fazermos uma missão de Deus, nós temos que pedir ao Senhor Jesus Cristo para nos capacitar e preparar o tempo certo de nós fazermos esta obra. Porque como nós estamos estudando aqui, mesmo Jesus Cristo sendo Deus, né? Antes dele vir e fazer a sua missão, tudo foi preparado por Deus para ele, né? Deus preparou Israel com as sinagogas. Sinagogas hoje são os templos. Então nós não podemos sair fazendo a obra de Deus sem ter preparo. Nós sabemos também na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo se preparou durante 30 anos para fazer a sua obra, né? Nós vemos que ele nasceu, aí vai relatar que ele estava na sinagoga pregando entre doutores, ensinando entre os doutores. Depois Jesus sai de cena. Quando ele aparece, ele já está com 30 anos. Então, durante esses 30 anos, ele estava se preparando para tudo que ele ia passar. Nos dias de hoje, nós estamos vendo que pessoas não querem se preparar para fazer a obra. Não querem estar na escola dominical aprendendo. Não querem estar nos cultos de doutrina aprendendo. Mas quer pegar a Bíblia e sair por aí. E aí, muitas das vezes, cai nos laços. São pegos de surpresa. Porque nós sabemos que o adversário, ele não perde tempo, né? Então ele arma cilada. Se nós não tivermos preparado para essa obra, nós precisamos aprender na palavra de Deus. Aprender com Jesus Cristo. Nós somos cristãos. O que é ser cristão? É ser imitador de Cristo. Se ele passou 30 anos, né, se preparando para uma missão de 3 anos apenas, porque nós não queremos, né, ficarmos uma hora e pouco dentro da igreja, estudando a Bíblia Sagrada, para podermos sairmos para pregar, sairmos para fazer a missão que Deus nos deu. Ele nos deu uma missão, sim. Qual é a missão que ele nos deu? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Nós já lemos esse versículo hoje. Então, ele está nos dando uma missão. Mas para mim pregar o evangelho, eu tenho que estar preparada. Então, eu preciso sentar assim na escola dominical, nos cultos de doutrina e aprender. Depois eu posso dizer como Isaías. Depois nós podemos dizer, melhor dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas vamos nos preparar primeiro. Amém? Louvado seja Deus. Vamos prosseguir a nossa lição. Vamos para o último tópico da nossa lição, da nossa revista deste domingo. Terceiro tópico. Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Nós vamos ver no ministério de Jesus Cristo, quando ele esteve aqui durante esses 3 anos, fazendo milagre, salvando, pregando a palavra de Deus, ele fazia tudo em benefício dos outros. Nós temos vários
relato na Bíblia Sagrada que vai nos mostrar isso. Aqui na revista está nos dando alguns versículos. Mateus 4:4. Eu peço que você leia. Aí você que está conosco nessa lição. Também vai falar sobre João 4, do versículo 7 ao 10. E nós também vamos mencionar, acrescentar aqui o milagre, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, que foi numa festa de casamento. Naquela festa de casamento, aconteceu algo que para a família seria uma vergonha, que acabou o vinho. O vinho, na cultura dos judeus, era a alegria. E numa festa de casamento sem alegria é muito triste, né? E seria uma vergonha irreparável. Mas Jesus Cristo tinha sido convidado para essa festa. E o problema aconteceu. Só que quem podia solucionar estava presente, Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta para todos nós, para mim primeiramente, e depois para todos vocês que estão ouvindo essa aula nessa manhã. Você já convidou Jesus para estar dentro da sua casa? Porque ele precisa estar, porque problema surge a todo momento. Nós, do mundo inteiro, estamos vivendo um grande problema. Mas nós temos a certeza que se Jesus está dentro da nossa casa, nós vamos vencer esse problema. Amém? Glória a Jesus por isso. Então, Jesus Cristo, no seu ministério terreno, ele fez sempre milagres para ajudar os outros. E o primeiro milagre de Jesus Cristo, irmão, foi a transformação. Nós precisamos ser transformados. Vamos pedir ao Senhor, me transforma. Eu preciso ser transformada nesse dia. Eu preciso ser transformado nesse dia. Porque ele está presente. Ele morreu, ressuscitou. Mas ele falou que ia para o Pai, nos preparar um lugar. Mas não nos deixaria órfãos, não nos deixaria só. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo, que tem também o poder de trabalhar nas nossas vidas, de nos transformar. Amém? Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, ele não usou o seu poder para benefício próprio, né? Pelo contrário, nós sabemos que por uma palavra dele, ele acabaria com todos aqueles que queriam o crucificar. Mas ele sabia que a missão dele era essa, era passar por aquilo. Então, ele não usou o seu poder para seu benefício. Pelo contrário, ele suportou até o fim. Amém? Glória a Jesus. Vamos continuar. Agora vamos para... Antes de eu passar para outro, vamos manusear a Bíblia Sagrada, que nesse tópico eu não fiz nenhuma leitura. Vamos ler lá. Isaías, capítulo 53 e o versículo 3. Isaías, capítulo 53 e o versículo 3. Isaías, capítulo 53, o versículo 3, diz assim: Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Louvado seja Deus. Então aqui está dizendo, né, que ele foi desprezado. Quem olhava para ele não dava nada por ele, mas ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Jesus. Vamos passar agora para o segundo tópico do terceiro tópico. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. E o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Adão, o homem que Deus criou, ele tinha, quando Deus colocou ele
no jardim do Éden, deu ele uma ordem. E essa ordem não poderia ser desobedecida. Porém, o adversário, através de uma serpente, nós já conhecemos a história, sabemos que ela foi lá e, falando com a mulher, com Eva, convenceu a ela que o que o Senhor tinha falado não era bem aquilo que eles tinham entendido. E fez com que eles pecassem. Nós estamos falando sobre duas coisas aqui nesse ponto, irmão. Primeiro, devemos obedecer a Deus incondicionalmente. Se Deus falou, nós temos que obedecer. Outra coisa aqui, sabermos conhecer a voz de Deus. Muitos hoje falam, Deus falou, Deus não falou, Deus mandou, Deus não mandou. E a gente acaba ficando confuso. Mas vou dar uma receitinha aqui básica. Entra no seu quarto, conselho bíblico. Entra no seu quarto, fecha a tua boca e fala com o Senhor em secreto, que Ele te ouve. Ele ouve e te responde. Louvado seja Deus. Ele te responde. Ele não deixa ter nenhuma sombra de dúvida. Mas nós precisamos obedecer. E a Bíblia Sagrada também nos dá um outro conselho, que nós devemos vigiar e depois orar. Porque se nós vigiarmos, nós vamos saber quando o adversário vai armar cilada para nos tirar da vontade do nosso Deus. Amém? Então, o primeiro Adão, ele pecou, ele errou, ele saiu da vontade de Deus. Mas glória ao Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo, para, como diz aqui na nossa revista, o primeiro Adão fracassou, o último Adão triunfou. Jesus Cristo, irmão, ele venceu a morte, Nós sabemos pela palavra de Deus, ele foi crucificado, Ele ficou 3 dias no túmulo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Jesus, porque ele venceu. Ele não fracassou na sua missão. Desde o início da aula nós estamos falando que Jesus Cristo, ele se fez homem, ele habitou entre nós, mas ele não pecou. Glória a Jesus. Então o Pai o glorificou, deu a ele um nome, porque ele não fracassou na sua missão. Vou falar mais uma palavrinha para os nossos corações nos dias de hoje. Vamos pedir ao Senhor que nós não venhamos fracassar. Fracassar em quê? Em negar o seu nome. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós hoje estamos todo mundo em casa. Não podemos sair. Não podemos nos confraternizar dentro das igrejas. Nós não sabemos o que pode acontecer. Mas temos que pedir ao Senhor. Não nos deixa fracassar. Não nos deixa nos afastar de ti. Precisamos, irmão, realmente intensificar a nossa comunhão com Deus. Porque a igreja somos nós. Aonde nós vamos é o templo. Mas nós somos a igreja de Deus. E Ele habita em nós. E o que Ele não quer é que nós venhamos fracassar, perdermos a nossa comunhão com Ele. Porque se nós nos afastarmos e perdermos a comunhão com Ele, nós vamos perder o direito à nossa salvação. Amém? Então, Jesus Cristo, ele não fracassou na sua missão. Vamos ler a Bíblia Sagrada? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Primeiro livro de Coríntios, primeiro livro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Nós estamos falando que o nosso Deus não fracassou. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivente. Louvado seja Deus. Ele foi feito, espírito vivente. Por isso que ele não fracassou. Vamos ler mais um versículo bíblico? Mateus,
capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Quem achou, dê um glória. Mateus, capítulo 28, versículo 6 e o 7. Que diz assim: Ele não estará aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 7. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vô-lo tenho dito. Louvado seja Deus. Aqui está a comprovação de que ele ressuscitou, ele venceu. Nem a morte pôde o derrotar. Glória a Jesus por isso. Louvado seja Deus. Vamos agora para o nosso último subtópico da nossa lição de hoje, né? Nós estamos no tópico 3 e vamos agora para o último subtópico. Subtópico 3. A perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da epístola aos Hebreus. Porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, efeito mais sublime do que os céus. Isso está escrito no livro aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Então, aqui vai dizer que ele foi santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Então, o nosso Deus, irmão, ele viveu nesse mundo, mas ele não pecou. Glória a Deus por isso. E aqui vai dizer, ainda no comentário da nossa revista, tanto no falar quanto no agir. Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Louvado seja Deus. No final dessa lição, nós estamos vendo aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. Então, nós temos que, antes de falar ou agir, pensarmos sempre: o Senhor Jesus Cristo faria isso? O Senhor Jesus Cristo agiria desse jeito? Porque nós somos imitadores dele. Eu já falei lá no comecinho da aula. Nós somos cristãos. Cristão é ser imitador de Cristo. Crente é quem crê em alguma coisa. Então, o cristão, irmão, ele faz a diferença. Ele procura viver de uma vida correta. O falar dele tem que ser sim, sim, não, não, como diz a palavra de Deus. O que procede disso é procedência maligna. E nós não podemos, de maneira nenhuma, vivermos com mentira nos nossos lábios. Nós sabemos que o diabo é imitador de tudo, mas a única coisa que a Bíblia Sagrada vai dizer, que ele é o pai da mentira. Então, que nos nossos lábios não venha haver mentira. E o nosso agir seja tudo para a glória de Deus. Tudo que façamos, tudo que comemos, tudo, irmão, na nossa vida tem que ser para a glória de Deus. Então, que nós venhamos termos uma vida, né, de consagração. Falta pouco instante para terminarmos a nossa aula. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa aula. Agradecer a Deus por esse instrumento que Ele tem nos concedido e pedir a Deus que Ele venha estar em cada lar
e que nós venhamos cada dia mais prosseguir no conhecimento da